Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Está escrito em Hebreus 4:12. Eu gostaria de tratar hoje sobre a importância da palavra de Deus. Por que que Deus dá tanta importância à palavra dele? Por que que Jesus é a palavra viva? Ele é o verbo vivo, em João 1 fala isso. Por que que tudo que Jesus falava era com tanto cuidado? Lá na oração sacerdotal, em João 17:8, Jesus declara para Deus aquele momento de intimidade que ele está tendo com Deus ali. Ele declara para o Pai: pois lhes dei as palavras que tu me destes. Então Jesus não falava o que vinha dele. Jesus falava aquilo que vinha do Pai. O próprio Jesus não falava o que vinha dele. Então vamos começar a entrar nesse mundo da palavra de Deus, entendendo que esse é o princípio básico. O poder da palavra, ele não está em mim, ele não está em você, porque Jesus mesmo deu o exemplo. Quando Nicodemos o procurou, lá em João 4, Jesus fala para Nicodemos: quem pode falar das coisas lá do alto, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem. Então Jesus, ele poderia falar das coisas lá do alto, mas ele nunca falou aquilo que era dele. Ele só falava aquilo que ele ouvia o Pai dizer. Ele só fazia aquilo que ele via o Pai fazer. Então, para nós adentrarmos nesse mundo do poder da palavra, nós temos que entender que não é de nós, que não vem de nós. O verdadeiro poder da palavra está em Deus, está no Pai, está em Cristo Jesus, que está assentado agora à destra de Deus. Né? Está no poder do Espírito Santo, porque a palavra, ela é a palavra do Espírito, aquela palavra de dois gumes, lá de Hebreus 4:12, que eu citei no início, ela é a palavra do Espírito Santo de Deus, poderosa, né? Então Jesus fala que, olha, as palavras que eu vos disse são espírito e são vida. Está em João 6:63. A palavra de Jesus, ou a palavra que nós recebemos, a palavra que nós lemos na Bíblia, ela não é apenas uma letra, ela não é um livro comum que nós lemos. Essa palavra, ela é espírito e ela tem vida. Ela é capaz de trazer vida a mim, ela é capaz de trazer vida àquele que não tem vida. Né? Pois a palavra de Deus, meus irmãos, nós podemos perguntar, mas onde é que está essa palavra? Lá em Deuteronômios 30:14, eu gosto desse trecho, é quando Deus está falando para Moisés e para toda a nação de Israel a respeito da vida e da morte, e ele fala assim: escolhe, pois, a vida. Ele diz assim: pois essa palavra está muito perto de ti, ela está na tua boca e no teu coração, para a cumprires. A partir do momento em que você aceita Jesus pela fé, através da graça, essa palavra, quando você lê, ela começa a ser introjetada no nosso interior. Então ela está pertinho de nós, ela está no nosso coração, ela está na nossa boca. Por isso que o apóstolo Paulo fala lá em Romanos 10, de 9 a 10, ele diz assim: se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. É preciso confessar com a boca. Por que isso? Porque a nossa própria boca, ela dá testemunho para os nossos ouvidos. A nossa própria boca, quando nós declaramos, é pela palavra. Se Deus começou o universo pela palavra, Deus é muito, muito organizado. Ele não é que nem a gente, né? Então, eu estou falando de maneira bem simples. Se ele começou o universo através da palavra, ele vai começar a nossa vida também usando a nossa própria palavra. Por isso que é preciso declarar, para que essas coisas se tornem realidade no meu interior. É preciso declarar que eu quero o Senhor Jesus na minha vida, que eu confesso, eu preciso dizer que eu entendo quem é Deus, quem é Pai, quem é o Senhor Jesus, toda a vida de Jesus. É isso que ele está dizendo aqui. Se você não fez isso ainda, pare, pense, procure fazer. Ore com algumas pessoas que estão do teu lado, declare isso com a tua boca. Na presença de testemunhos é muito importante, né? Ele fala, pois com o coração se crê para a justiça. Com o nosso coração nós cremos para a justificação, para o perdão dos nossos pecados. E com a boca se faz a confissão para a salvação.
É muito claro aqui, não tem muita confusão, né? Jesus fala, eu sou o pão vivo que desceu dos céus. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. Jesus usou o exemplo do pão, que é um elemento mais simples que nós temos. O pão é a representação da alimentação. O pão é a representação de estarmos vivos, porque ninguém vive sem alimento. Então Jesus fala que ele é o pão vivo que desceu dos céus. Ele diz, pois o pão de Deus é aquele que desce dos céus. O verdadeiro pão de Deus é Cristo, né? E ele fala, eu sou o pão da vida, aquele que de mim comer jamais terá fome. Isso aqui está em João 6,35. E João 4,4 ele diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o pão, ele tem a representatividade da palavra. A palavra é alimento também. A palavra é sustento, ela é poderosa para nos sustentar, para nos manter em pé nas adversidades, essas adversidades que nós temos vivido agora, né? Isolados em casa, que essa palavra tem poder para nos sustentar, e à medida que você começa a viver essa palavra, a cumprir essa palavra no seu interior, você vai ter palavra consistente para dar àqueles que estão à sua volta. Tenha palavras verdadeiras, trate as pessoas à sua volta com palavras de poder, palavras de carinho, né? Porque, meus irmãos, toda palavra que vem da boca de Deus, ela edifica, ela consola e ela exorta. Esse é o cunho de uma palavra profética. E nós temos que aprender a viver esse sobrenatural diariamente nas nossas vidas. Viver essa palavra com os meus irmãos, com cônjuge, com filhos, com pais. Viver essa palavra, agora é um momento de viver essa palavra em família. Exortar não é dar bronca, exortar é trazer de volta ao caminho, exortar é tirar as veredas tortuosas. A partir do momento em que eu começo a cumprir essa palavra verdadeiramente em meu coração, eu a tenho na minha boca porque ela está bem perto de mim, ela está no meu coração, ela está na minha mente, ela está na minha boca. Então eu posso trazer construção, porque a minha palavra, ao mesmo tempo que ela é capaz de construir, ela é muito poderosa também para destruir. Com uma palavra, Tiago fala que nós podemos incendiar uma floresta, né? Então vamos ficar muito atentos no sentido desse poder da palavra. É a palavra que provém de Deus, e Tiago fala que essa palavra que é capaz de destruir, de incendiar uma floresta, ela não vem de Deus, ela vem lá do inferno. Então vamos tomar cuidado com aquilo que nós estamos nos deixando ser usados para falar. Vamos nos encher da palavra de Deus, né? Em Tiago 1:21 ele fala assim, recebei com mansidão a palavra em vós implantada. Essa palavra já está implantada em nós, então vamos ser mansos para recebê-la. A gente recebe com mansidão qualquer coisa boa que nós recebemos num zap, nós recebemos com mansidão um bom livro, e às vezes temos tantas restrições com a palavra de Deus. Então, o conselho de Tiago é que nós aprendamos a receber com mansidão a palavra de Deus implantada em nós. 1 Timóteo 1,15, Paulo fala para Timóteo, fiel é esta palavra e digna de toda aceitação. A palavra de Deus é fiel. Josué, quando ele chama o povo para falar, ele fala, olha, nenhuma palavra que Deus prometeu para a gente, desde que nós saímos do Egito, nada falhou. Então Deus é completamente fiel para cumprir a palavra dele. Sabe por quê? Mesmo que nós sejamos infiel, ele permanece fiel porque ele não pode negar ele mesmo. Então, fiel é esta palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Quem dera se pudéssemos estar declarando isso diariamente nas nossas vidas. Temos esse entendimento de que Deus é o Criador, eu não criei universo nenhum. Esse princípio é um princípio da graça de Deus.
lá em Efésios 5:5, ele fala: humilhai-vos, pois, portanto, debaixo da poderosa mão de Deus, para que a seu tempo ele vos exalte. Porque a graça de Deus, ela vem quando nós nos humilhamos. E esse é o princípio da humilhação, entender que é graça, que não vem de mim, que vem de Deus. Entender que o poder da palavra está em Deus. E Efésios 6:17, na armadura de Deus. A palavra é a nossa única arma, assim como o escudo da fé. Nós só temos um escudo e nós só temos uma arma, que é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Nós só podemos lutar contra o inimigo com a palavra de Deus. Lembra daquele trecho quando Jesus foi levado ao deserto para ser tentado? O inimigo o tentou com a palavra de Deus, mas com pequenas sutilezas que não vinham da parte do Pai. E Jesus, para poder lutar contra o inimigo, ele só declarou a palavra de Deus. Lá fala assim: porque está escrito, porque está escrito, porque está escrito, porque está escrito. Jesus só declarava a palavra de Deus para vencer as tentações, para vencer as provações, para vencer no dia mau. Nós temos que aprender a declarar a palavra de Deus e não aquilo que nós pensamos. Também a palavra de Deus não é poderosa através de um pensamento positivo. A palavra de Deus é poderosa porque ela procede de Deus, é uma palavra capaz de criar, é uma palavra capaz de redimir, é uma palavra capaz de me salvar. Então, a partir do momento que eu tenho isso no meu interior, eu posso repassar para as pessoas à minha volta. Use nesses dias a palavra poderosa de Deus. Ore, vamos estar orando para que o Senhor tenha misericórdia e possa abreviar esses dias que nós estamos vivendo, abreviar esses dias, ter misericórdia do nosso país. Que o Senhor Deus nos abençoe, em nome de Jesus.